Tem um monte de coisa acontecendo, né? Na política tem coisa acontecendo, teve a renúncia do João Dória, tem aí essa terceira via que se concentrou em torno da Simone Tebet. Parece que tem pesquisa hoje da Quest, vai ter pesquisa ainda amanhã ou depois, Datafolha, acho que vai ter Poder Data também. Então a gente vai começar a ter os primeiros números para saber o que acontece, né, com aquele monte de votos que o João Dória deixou na mesa, né? Tipo 2%, 3%, para a gente saber como é que eles vão se redistribuir. Então nós vamos acompanhando esses movimentos da política, a que eu me refiro é política eleitoral. E tem movimentos na política também, né? Principalmente em cima da Petrobras e um pouco sobre isso. É interessante a gente ver como os políticos eles são mutantes, né? Como aquilo que eles chamam de evolução, na verdade, encobrem as contradições que eles enfrentam o tempo inteiro. Pega o Fernando Henrique Cardoso, chegou à presidência da República, juro defender a Constituição e tal. E a primeira coisa que ele fez foi mudar a Constituição para garantir a própria reeleição. O Fernando Henrique. Pega o Lula inventou a Dilma. A Dilma era mãe do PAC. Aí conseguiu eleger a Dilma. Ela fez um governo tão pavoroso que ele deixou a Dilma de lado. Ele deixou e se abraçou o Geraldo Alckmin, que era aquele personagem que ele esculhambava, e que esculhambava também, agora se forma uma dobradinha, candidato e vice, dessas contradições, né? É fantástico a gente ver como isso acontece. E o presidente Bolsonaro não está longe disso, não está protegido disso, né? Ele entrou falando cobras e lagartos, expressão nova que eu acabei de inventar, a respeito do Centrão. Demonizava o Centrão, esculhambava o Centrão, daí ele abraça o Centrão, aquele abraço gostoso, né? E o Centrão acabou se tornando o eixo central do seu governo, é quem dá as cartas no seu governo, é quem faz o que quer no seu governo, é quem organizou, junto com o presidente da Câmara, né, o orçamento secreto, distribui dinheiro para a turma toda, aquela alegria e tal. Contradição política, clássica. E temos agora, estamos acompanhando, uma contradição econômica. Né? O presidente Bolsonaro se elegeu com uma agenda liberal, se você for ao programa dele no TSE, está lá escrito, sobre os preços da Petrobras, que eles devem seguir os mercados internacionais. Eles devem seguir os mercados internacionais. Está escrito lá, no programa do presidente da República. As flutuações deverão ser suavizadas com mecanismos de hedge apropriados. Né? E em vez disso, o que a gente está vendo é uma tentativa enlouquecida de intervir na Petrobras, a exemplo da Dilma. Não, mas é de um jeito diferente. Pode ser de um jeito diferente, mas é intervenção na Petrobras. Tá lá a Petrobras, tinha que escolher um presidente, escolheu um, aí não gostou, escolheu outro, aí não gostou, escolheu outro, agora não gostou, vai escolher outro. São 4 presidentes da Petrobras. Sabe, vamos imaginar que, sei lá, o primeiro presidente, a gente até falou disso aqui, né? O primeiro presidente, você liga para ele para conversar, ele te xinga, você diz, preciso trocar, o cara me xingou. Ou então o camarada não está fazendo o que está previsto. Mas todos eles fizeram o que está previsto, o que está no estatuto da empresa, o que manda a lei das SA. Todas as regras estão sendo seguidas. São commodities, né? O barril do petróleo, a saca de soja, a tonelada do minério de ferro, a arroba do boi, o grama do ouro. Ninguém regula, não dá para regular. Varia diariamente e dentro do dia varia várias vezes por dia. É assim que funciona, né? Só que, claro, como essas alterações interferem nos custos de toda a economia, principalmente no caso do barril de petróleo, com seus derivados, isso gera inflação, complica a vida das pessoas, não há a menor dúvida, e vai dando aquela angústia no governo que não aguenta a convicção liberal e resolve controlar os preços, né? Poderia estar trabalhando por uma política pública, poderia estar trabalhando firme para quebrar o controle da Petrobras no refino. 85% das refinarias são da Petrobras.
né? Nos Estados Unidos, a gente até deu esse dado ontem, mais de 150 refinarias privadas. E aqui a Petrobras tinha 13 refinarias, agora tem 12, né? Ela conseguiu vender uma refinaria. E as outras refinarias? Aprovaram em 2019 um programa de vendas de refinaria, não saiu, é complicado, é delicado, mas o tempo da empresa, o governo não está afim de permitir que siga normal, quer interferir. Está ali, contradição política ao abraçar o Centrão, contradição econômica ao agarrar ideias de intervenção que são muito parecidas, mas muito parecidas com as ideias da Dilma. A do lucro razoável, a ideia de que faz sentido o governo definir qual é a taxa de lucro da Petrobras, né? Em vez de pegar aquele lucro monstruoso, monumental que a Petrobras dá e devolver para a sociedade, porque se a ação da Petrobras, que está na mão do governo, que é representada pelo Estado brasileiro, é da sociedade brasileira, então devolve para a sociedade brasileira. Não é como? Faça uma política de subsídio para o gás mais radical que puder, tem dinheiro de sobra, né? Briga mais ainda com os governadores para baixar essa taxação assombrosa, né? Taxando o combustível como se fosse cigarro, como se fosse bebida. Batalha para parar com o transporte de combustível por caminhão. Cadê os dutos? Nós precisamos de mais dutos. É uma coisa fundamental. E aí, por trás disso, quer dizer, o que há em comum entre o abraço a Dilma e depois seguido o abraço a Alckmin, o abraço à Constituição do Fernando Henrique e o abraço à emenda que lhe dá a reeleição, ao arrepio do que previa a Constituição que ele jurou defender. O que junta, né, o que há de liga nisso, junto com a ideia do presidente Bolsonaro, que era contra o Centrão e abraça o Centrão, que era liberal e virou intervencionista na Petrobras. O que tem por trás disso tudo? Tem por trás o seguinte: estes políticos, eles são representantes mais importantes, mais famosos, mais poderosos da nossa realidade partidária. Então eles se filiam a um partido que não quer dizer nada, partidos que não têm convicção nenhuma, e eles, portanto, eles não estão a serviço de uma causa, eles estão a serviço das suas convicções pessoais. Cadê as concepções sólidas partidárias? A gente não tem, porque a gente não tem partido sólido. Então o sujeito é candidato por um partido, aquele partido não quer dizer nada. Quais são as convicções do PSDB? Né? Quais são as convicções do PT? Quais são as convicções do PSL, que elegeu o presidente Bolsonaro? Troca, vai para outro partido. Mesma coisa o candidato do PDT, que aliás frequentou vários partidos, né? Começando no partido que se sustentava o regime militar, né? O Ciro começa no PDS, filhote da arena, filhote da ditadura, filhote do regime militar, e vai trocando de partido. Então, os partidos são camisetas, os partidos não querem dizer coisa alguma. E por que eles não querem dizer coisa alguma? Seus representantes também não podem ser sequer cobrados, porque, afinal, eles não representam uma ideia, eles defendem as suas próprias ideias. Então, por quê? Por que não a reeleição, né? Por que não abraçar o Geraldo Alckmin? Por que não intervir na Petrobras? Por que não abraçar o Centrão? Não tem problema nenhum, porque a gente tem essa montoeira de partido que não quer dizer nada, programas de governo que estão registrados no TSE, eu acabei de citar um trecho de um programa de governo que está registrado no TSE, também não quer dizer coisa alguma. Falta um projeto claro para o país, que os candidatos não têm. Eles até escrevem livrinhos, né? Fazem uns livretos, uns negócios bem mequetrefe, mas não há um compromisso histórico dos partidos. Os programas não querem dizer nada, aquilo que está no estatuto não quer dizer nada. Vale para eventuais expulsões em momentos muito específicos, em votações muito específicas, que daí diz, olha, você contrariou uma definição partidária, mas no resto é uma grande enganação. E como essa enganação partidária é uma realidade brasileira, a gente vê essas contradições como essas que eu citei. Então, acusar o Bolsonaro de ser intervencionista
como acusar o Bolsonaro de ser liberal, é a mesma coisa, porque ele pode ser o que ele bem quiser, né? Acusar o Bolsonaro de abraçar o Centrão, de não abraçar o Centrão, também ele pode fazer o que bem entender, porque ele não tem compromisso com coisa alguma, como Lula não tem, como Fernando Henrique também não tinha, como, né, tucano nenhum tem, petista não tem. Bolsonaro não dá nem para dizer o nome do partido dele, ele é PL, ele é PSL, não dá para saber. Então, nenhum partido tem hoje um compromisso para valer. De forma que os candidatos, eles acabam sendo pessoas. É de se perguntar por que a gente não tem a candidatura sem partido, porque os partidos não querem dizer coisa alguma. Então se filiam aos partidos, apresentam um cardápio de nomes para a gente vota apostando que aquilo representava alguma coisa, mas você vê na prática, com estes exemplos que eu dei, que tudo pode acontecer. Eu posso entrar liberal e sair intervencionista, eu posso entrar sem Centrão e bater no Centrão e posso abraçar o Centrão, eu posso entrar defendendo a Dilma e depois abraçar o Geraldo Alckmin, eu posso ser contra a reeleição porque a Constituição não prevê e mexer na Constituição para ter reeleição. Tudo pode. E quando tudo pode, como é que eu diferencio um do outro? Como é que eu sei qual é o candidato de direita, de esquerda, se todos são intervencionistas? É de se perguntar qual é a diferença entre o candidato do PDT, o candidato do PT e o candidato oficial, Jair Bolsonaro. Os três pensam a mesma coisa da Petrobras. Eles acham que tem que meter o mãozão lá, né? O Lula já disse, chamou o Bolsonaro de covarde porque ele não meteu o mãozão ainda, né? Porque diz ele que vai abrasileirar a Petrobras. Não entendo como abrasileirar a Petrobras. A Petrobras é uma empresa brasileira, vai fazer o quê? Ele acha que está falando da Shell, né? Não tem muito sentido. Enfim, para mostrar que essas contradições elas decorrem de algo muito concreto. O Schiller já falou sobre isso, denuncia isso, essa geleia, é um troço estranho. Os próprios políticos admitem. Enquanto a gente não resolver isso, vai ser o Brasil essa mixórdia das discussões. Não há compromisso com coisa alguma. E sem compromisso é muito complicada a vida do eleitor, que tem que ficar discutindo perfis, biografias, e na hora vota e é uma caixa preta, porque o candidato pode mudar completamente, como a gente viu esses exemplos.